Meus queridos, nós estamos na primeira temporada de estudos escatológicos, estudos que tratam acerca dos eventos futuros reservados ao homem. E nessa primeira temporada nós estamos estudando acerca da morte, Thanatos, aquilo que causa cisão, separação entre o corpo e o espírito e a alma, entre o homem e Deus, tanto aqui nesta vida quanto na eternidade. Não dá para a gente rever todo o assunto que já passamos, porque senão iríamos tomar tempo só para a revisão. Mas eu quero ler o texto que está em Jó. Abra sua Bíblia, capítulo 14, versículo de número 1 e o versículo de número 5. Diz assim: o homem nascido da mulher vive poucos dias e está farto de inquietação, visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses. Tu lhe pusestes limites e não viverá além deles. Amém. Meus amados, como já me antecipei, nós estamos falando acerca da morte e já falamos acerca dos 4 tipos de morte que a Bíblia se refere, e estamos analisando basicamente sobre a morte física. E falamos aqui a terça-feira passada, sobre por que morremos fisicamente ou por que o homem morre fisicamente. Qual a causa da morte física? E mostramos de que uma das causas da morte física é o pecado original. Chamamos de pecado original o pecado de Adão e Eva. De Adão e Eva, que não tem nada a ver com relacionamento sexual. Algumas pessoas pensam que Adão e Eva pecou quando se relacionou sexualmente. Outros assistem tanto Branca de Neve, que diz que o fruto que Eva comeu era uma maçã. Então, não tem nada a ver. Tudo isso aí são pessoas que querem ir além do que está escrito. O pecado de Adão e Eva foi desobedecer a Deus, não fazer conforme Deus havia lhes orientado. E quando o homem peca, então a Bíblia diz que pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens. Ezequiel 18:4 diz: todas as almas são minhas. Deus dizendo: tanto a alma do pai quanto a alma do filho. E a alma que pecar, essa morrerá. Então a Bíblia mostra que a morte é uma consequência do pecado. E falamos de que os descendentes de Adão, conforme Gênesis 5:3, eles vieram trazendo em si o vírus do pecado, ou a natureza pecaminosa. Nós explicamos aqui, terça-feira, de que nós contraímos o vírus do pecado original. Por isso, o salmista diz no Salmo 51, versículo 5, que em iniquidade, ele diz, eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Alguns estudiosos querem apontar aqui para um suposto adultério, como se Davi fosse fruto de um adultério. Mas o contexto mostra-nos de que Davi não está falando de um ato infiel de sua mãe. Ele está mostrando a origem da natureza que ele herdou. Ele está tratando do pecado.
e ele herdou de sua mãe. Ele está tratando aqui do seu pecado com Batseba, confessando, se arrependendo. Ele não justifica, mas ele aponta de que ele herdou o pecado desde o ventre de sua mãe. Ou seja, ele trazia consigo, ou ele trouxe consigo, a natureza caída, que a Bíblia dá apoio a este pensamento, quase que em todos os livros, o homem herda a natureza caída. A morte física é uma possibilidade generalizada pelo pecado original. Já a morte espiritual e a morte eterna é uma possibilidade diante do pecado da própria pessoa. Quando eu digo isso, às vezes eu não me faço entender teologicamente na mente de algumas pessoas, como que eu estivesse negando de que o pecado original deu origem à morte espiritual e eterna. É claro que deu origem, mas nós não herdamos a morte espiritual de Adão. Nós herdamos a natureza de Adão. Quem me entende, diga amém. E herdamos a possibilidade de morrer, quer seja fisicamente, espiritualmente e eternamente. Herdamos essa possibilidade. Nós não herdamos a culpa e o pecado de Adão. E é importante que se entenda isso aqui. A morte espiritual e a morte eterna é uma possibilidade como consequência do pecado particular e pessoal. Nós não nascemos mortos espiritualmente, nem predestinados à morte eterna. Amém, meus irmãos? Se nós tivéssemos herdado a culpa de Adão, então todas as crianças já nasceriam condenadas ao inferno. Qualquer criança que morresse já ia para o inferno. E biblicamente isso não é verdade. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais, ele não disse será, ele disse é o reino dos céus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: enquanto o ser humano estiver na esfera da inocência, tem direito livre ao reino. Tem salvação garantida. Qualquer criança, irmão, seja criança, filhos de crente ou de não crente, já tem a salvação garantida. Essa garantia é uma garantia temporária, até que a criança atinja a fase da consciência. Porque tanto filhos de crente quanto de não crente, quando atingir a fase da consciência, precisam decidir. Os filhos dos crentes precisam decidir se querem continuar levando adiante aquilo que recebeu de seus pais, os ensinamentos ou não. E os filhos dos não crentes, quando se depara com o ensino da palavra, precisam decidir se quer ou se não quer. Então, todos que atingir a fase da consciência, na dispensação, na fase da inocência, todos têm a garantia de salvação. Se eu me fiz entender, digam amém. Então, nascemos com a possibilidade da morte, tanto física, espiritual, quanto eterna. Mas não herdamos a culpa de Adão. Se algum de nós morrermos espiritualmente, não morremos por causa do pecado de Adão, morremos por causa do nosso pecado. Se algum de nós perder a salvação e ir para o inferno, morrer eternamente, não fomos para o inferno por causa do pecado de Adão, é por causa do nosso pecado. Cada um será julgado segundo as suas obras.
Amém? Porque seria injusto as pessoas serem lançadas no inferno porque o outro que errou e eu pago. Não. Eu herdei a fraqueza, a natureza, mas não a culpa. Se eu me fiz entender, diga amém. Então, a morte física, ela é consequência do pecado original, dentro da possibilidade. Claro que eu falei aqui da exceção, que há um grupo que não vai morrer fisicamente, aqueles que forem arrebatados. Quando estiverem vivos e o arrebatamento acontecer em sua dispensação, haverá um grupo que não vai morrer. Falei de que a morte física é consequência da sentença de Deus que determinou que o homem voltasse ao pó. Falei que a morte física é também, na Bíblia, vista como sendo o resultado do limite que Deus estabeleceu para a vida do homem. Deus cronometrou a nossa existência física. Falei de que a morte física, ela ocorre porque não temos opção. Ao homem está ordenado morrer. E é visto na Bíblia que a morte, ela é flexível, mas não inevitável. Fora aquela exceção, não é inevitável. Todos nós, se Jesus não vier em nossa dispensação, nós iremos morrer fisicamente. Fisicamente. Eu não vou dizer assim, amém, porque você vai dizer, amém, assim seja. Nada disso, eu quero ser arrebatado. Então, todos nós iremos morrer fisicamente se Jesus não vier em nossa dispensação. Por quê? Porque a morte não é uma opção. Ao homem está ordenado morrer. Ela é flexível, a morte é. Por quê? Porque o homem pode tanto antecipar quanto conquistar um acréscimo de vida. E é, pastor, é sim. A Bíblia mostra, vou só citar as referências, vocês anotem aí, porque eu quero partir para o próximo tema que vamos abordar. Em Salmo 55, versículo 23, Salmo 55, 23, Provérbios 10 e 27 e Eclesiastes 7 e 17. Essas três referências mostram que o homem pode antecipar sua existência, sua morte, pode morrer antes do tempo. E também pode conquistar prolongamento. A Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor prolongará os seus dias. Prolongará os seus dias. Mas aquele que é justo, ou aliás, que é louco, a Bíblia diz, não sejais demasiadamente justo, porque destruirias a ti mesmo. E não sejais louco, para que tu não morras antes do teu tempo. Então o homem pode tanto antecipar, se agir com imprudência, quanto ele pode prolongar, se obedecer à palavra de Deus, ele pode conquistar a longevidade. Alguma dúvida? Se os irmãos estão entendendo, digam amém. Muito bem, vamos agora falar sobre o que acontece com os mortos. É o tema de hoje. O que acontece com os mortos? Jó 14 e 10. Jó 14 e 10. Porém, morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito. Então, onde ele está? É uma pergunta. Porém, morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito. Então, onde está ele? Onde ele está, ou onde está ele? Então, observando, queridos, esta declaração
nesse livro de Jó, assim como Jó, há muitas pessoas sem conhecimento real ou de opinião subjetiva acerca do que acontece com os mortos. Há pessoas que têm ideias totalmente erradas, equivocadas acerca daquilo que acontece com os mortos. Eu não vou comentar aqui as diferentes ideias que as pessoas, que as crenças e as religiões apresentam acerca do destino dos mortos, senão eu iria levar muito tempo falando coisas que não são verdades. Eu prefiro me ocupar com o que a Bíblia diz. Eu prefiro usar o tempo e mostrar o que a Bíblia diz acerca dos mortos, o que acontece com ele. Vamos lá. Primeiro, a morte impede a comunicação e o contato com quem está vivo. A primeira coisa que acontece com a pessoa que morre é perder a comunicação e todo tipo de contato com os vivos. Ainda existem crentes que, lamentavelmente, deixam-se ser levados por crenças, superstições. Meu pai apareceu a mim no sonho. Não foi seu pai, foi uma imagem. Minha mãe que morreu apareceu e falou comigo. Não foi sua mãe. E é importante a gente ver isso à luz da Bíblia. Porque a Bíblia mostra-nos de que quem morre não pode mais ter contato com quem está vivo. Vamos para a Bíblia. 2 Samuel. Vamos lá. Capítulo 12, versículo 23. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 23, diz assim: porém agora está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Aí diz Davi, eu irei, diz ele, eu irei a ela. Ela aqui é a criança dele que morreu. Porém ela, o quê? Porém ela não voltará para mim. Eu vou morrer e vou até ela, mas ela não pode vir mais. Quem morre perde completamente a capacidade de se comunicar, de ter contato com quem está vivo. Vamos lá. Jó, capítulo 10, versículo 21. Jó 10 e 21. Diz assim: antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, a terra da escuridão e da sombra da morte. Ele está falando de que para onde ele vai depois que morre, não poderá mais voltar. Não poderá mais voltar. Veja Eclesiastes 3 e 22. São só textos que revelam-nos o que acontece com os mortos. Primeiro, os mortos estão impedidos de se comunicar com ou ter contato com quem está vivo. Então, Eclesiastes 3 e 22 diz assim: assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque é a sua porção, pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Quem o fará voltar? Isso aqui se chama pergunta de retórica.
É aquela pergunta que já se sabe a resposta. Não tem como voltar. Não tem como voltar. Quem morre, irmãos, não volta. Não volta a ter contato com quem está vivo. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 30 e o 31. Lucas 16, versículo 30 e o 31. E ele disse: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitem. Isso aqui é uma resposta mostrando de que os mortos não podem voltar a ter contato com quem está vivo fisicamente. Se alguém me entende, digam amém. 2. Primeiro, a morte impede a comunicação e todo tipo de contato com os vivos. Segundo, a morte, ela interrompe as atividades e projetos da vida física e material. O que é que acontece com os mortos? Eles não podem mais executar seus planos. Os planos de quem morre são sepultados com ele. Veja o que diz a Bíblia, Salmo 146, versículo 4. Salmos 146, versículo de número 4. Sai-lhe o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem o quê? Perecem os seus pensamentos, ou projetos, ou ideias. Então, se tem alguma coisa a fazer, façamos enquanto estamos vivos. Se há alguma coisa a ser feita por mim e por você, aproveite enquanto está vivo. Porque depois de morto, ninguém pode fazer mais nada. Os planos são sepultados. Eclesiastes 9 e 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças. Porque, diz o pregador, para a sepultura, para onde tu vais, não há projeto, nem sabedoria alguma. Então, se há alguma coisa a ser feita, aproveitemos o tempo da nossa existência física. Toque na pessoa que está do seu lado e diga assim: não adie para amanhã aquilo que você tem que fazer hoje. Cuidado, viu? Cuidemos-nos. Há muita gente, olhem, escute aqui, há muita gente que perderam a oportunidade porque apostaram no depois, quando deveriam investir no agora. Vou repetir, há muita gente que perderam a oportunidade porque apostaram no depois, quando deveriam investir no agora. Depois eu faço, depois eu vou, depois eu aceito Jesus, depois eu prego, depois eu saio para evangelizar, depois eu canto. Resultado é que não veio depois. Porque o depois é uma probabilidade. O depois é um mistério.
Deixa eu ser um pouco chato hoje aqui. Toca na pessoa que está do teu lado. Pergunta para esta pessoa aí. O que vai acontecer com você daqui a 2 minutos? Olhe para ela para ver se ela responde aí o que é que vai acontecer. Ninguém conseguiu dar uma resposta exata. Sabe por quê? O futuro mais próximo não é palpável. O futuro mais próximo foge de nosso controle. O futuro mais próximo não está na nossa capacidade de determinar nada. Ele está no campo do mistério. Porque daqui a 2 minutos Jesus pode vir. Daqui a 2 minutos pode acontecer um ataque cardíaco. Daqui a 2 minutos pode alguém sofrer um AVC. Daqui a 2 minutos pode acontecer tragédia. Então, se eu não sei o que vai acontecer daqui a 2 minutos, por que eu tenho que estar apostando no depois, se agora Deus quer que eu haja em direção à sua vontade? É por isso que muitas pessoas se frustram, sofrem, acrescentam dores, porque passam a vida toda apostando numa coisa que ele não tem controle. Ele não tem poder. Você não tem poder sobre o depois. Você tem poder sobre o agora, porque agora você pode decidir se quer ou se não quer, se vai ou se não vai, se é ou se não é. 3, estou pregando bem calmo hoje aqui, é para ninguém ficar com medo de morrer. 3, a morte desconecta dos sentidos físicos e do mundo material. A morte, ela desconecta aquele que morre dos sentidos físicos e material. A pessoa que morre não somente perde o contato com quem está vivo, mas ele perde o contato com o mundo dos vivos. Ele não sente, ele não reage, nem age mais. Ele perde a conexão com o mundo material. Eclesiastes 3:19, vamos lá. E há algo muito importante a ser dito aqui. E às vezes alguns irmãos leem a Bíblia e não entendem essa parte. E falsas doutrinas utilizam esse texto. 3:19 diz assim: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. Para aí. Deus está comparando na sua palavra, ou nivelando o homem aos animais? É a mesma coisa? Como morre um, assim morre o quê? O outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma. Como se pode ver, tudo é passageiro, tudo é vaidade. O que a Bíblia está tratando aqui? Da experiência. Da experiência. O que a Bíblia está mostrando é que a experiência da morte física pelo homem é a mesma pelos animais. Agora digam comigo, a experiência é a mesma. Os resultados são diferentes.
Porque o animal morre e volta ao pó, mas ali pereceu. Não tem espírito. A duração da vida de um animal é aqui. Morreu, acabou-se. A nossa alma, ela torna-se imortal porque ela está ligada ao espírito que é imortal. Como o animal só tem alma e não tem espírito, então a alma do animal perece juntamente quando ele com o corpo. Mas o homem não. Quando o homem morre, a alma dele não morre, porque está ligada ao espírito, que é infinito, que existe para sempre. Então ela é imortal por causa da imortalidade do espírito. Então a alma segue o espírito. Quem me entendeu, diga amém. Então, no contexto físico, o que acontece com o homem, acontece com o animal. Mas no destino, são diferentes, porque um perece, se aniquila, o outro permanece existindo, alma e espírito, esperando o dia do juízo. Eclesiastes capítulo 9, versículo 4. Ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa, nem tampouco terão eles mais o quê? Recompensa, o salário, como diz aqui na minha versão, e já não haverá mais lembrança deles. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já passaram. E eles não têm parte alguma, o quê? O quê? Neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Percebam de que o pregador está tratando aqui da morte física. Está se referindo ao corpo, não à alma e ao espírito. Ele está dizendo que quando o homem morre fisicamente, ódio, amor, não tem mais valor nenhum. Tem mais valor nenhum. Alguém que tem um ódio contra o outro. Eu tenho um ódio contra fulano. Ele morreu, acabou-se. Ele ódio. Quando ele morre, é sepultado com ele o ódio dele também. A paixão. Rapaz, eu estou apaixonado pelaquela pessoa ali. Eu quero casar. Se morrer, morre com a paixão. Todos esses sentimentos de casamento, de ódio, de vingança, é aqui nessa esfera. A esfera física e material. E quando a pessoa morre, ele perde a conexão com essas coisas. Ele perde a conexão desse aspecto de ódio, de paixão. Está se referindo aqui ao corpo. O corpo perde isso. Os irmãos me entendem, digam amém. Na esfera humana. Vamos continuar. A morte, ela desconecta dos sentidos físicos e do mundo material. A experiência do ser humano em relação a esse aspecto, ela pode ser semelhante à experiência dos animais, mas os resultados são diferentes. Quarto lugar. A morte submete o corpo ao estado degenerativo e de putrefação. O que é que acontece quando a pessoa morre? O corpo perde a capacidade de se manter intacto. Essa capacidade que o corpo tem de preservação é o instinto da alma. Se a alma sai, o
corpo apodrece, o corpo perece. Quem mobiliza o corpo para todos os aparatos é a alma. Para se higienizar é a alma, é o instinto. É um dos instintos da alma. Quem mobiliza o corpo para se proteger de acidente é a alma. Quem mobiliza o corpo para ir em busca de alimento é a alma. Para o repouso é a alma. Então, quando a alma sai, esse corpo perde seu funcionamento. E o resultado é apodrecer. João capítulo 11 e 39. Disse Marta para Jesus: Mestre, Lázaro já cheira mal, porque ele estava morto, já se faziam 4 dias que estava sepultado. Então o corpo já estava sofrendo justamente esse processo degenerativo. O corpo se aniquila e o espírito e a alma não se aniquilam. Eclesiastes 3:20 e Eclesiastes 12:7. A Bíblia diz que o pó volta à terra como era, mas o espírito volta para Deus. Ou seja, fica sob o controle de Deus. Deus exerce total controle sobre o espírito e a alma daqueles que morrem. Alguma dúvida? Se estão me entendendo, digam amém. Agora vem uma segunda pergunta dentro desta verdade. O cristão deve temer a morte? O cristão deve temer a morte? De maneira bem honesta, a gente precisa analisar esta interrogação. O que é que se pode dizer acerca disso? Biblicamente falando, que todo ser humano ele teme a morte. Abra a Bíblia. Hebreus capítulo de número 2, versículo 14. Hebreus 2 e 14. A Bíblia generaliza, diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também eles participam das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O diabo tinha um império. E diz, versículo 15: e livrasse o quê? Todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. A Bíblia mostra que todos os seres humanos, eles temem a morte. O medo natural, querido, não é pecado, porque revela a nossa humanidade. Até Jesus teve medo. Marcos capítulo de número 14. Marcos 14, 33. Vocês estão percebendo que eu estou falando bem pausadamente. Marcos 14, 33. Diz assim: e tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor, e angustiar-se. E disse-lhe: a minha alma está profundamente triste, até ficai aqui e vigiai. Mas ele teve pavor. Ele sabia que a hora de morrer estava chegando, então ele sente pavor. Jesus teve medo da morte, mas o medo aqui é o medo natural, é o medo
que revela a nossa humanidade. Medo natural, na realidade, é o que nos leva a temermos ao processo da morte acompanhada com dores. Na realidade, não é a morte em si, mas o processo. É que a gente fica pensando, como é que eu vou morrer? Num tiro, numa batida, num atropelamento. O processo da morte é que causa pavor. Porque a gente imagina as dores, as angústias, antes de morrer totalmente, no processo. Quantas das vezes eu vi meu pai dizer assim, eu oro a Deus para terminar os meus dias rápido. Quando chega a hora de eu morrer, não dá trabalho em cima de uma cama. Alguém já ouviu outros dizerem isso também? Porque o problema não é a morte, é o processo. A gente teme ao processo. Tememos a arbitrariedade de interferir e pôr um fim aos planos humanos. Por que a gente teme a morte, naturalmente? Porque ela vem interferindo. Às vezes estamos cheios de sonhos. Eu conheci um jovem que fez plano para se casar. Esse jovem pegava passarinho comigo, pescava comigo, jogava futebol comigo. Íamos juntos, estávamos sempre juntos, adolescentes. E crescemos na igreja. Quando estava próximo de se casar, ele começou a estudar a Bíblia também comigo, comprou muitos livros teológicos, discutíamos assuntos. E um dia eu estava numa oração para a mocidade e Deus me deu uma palavra para aquele jovem. Ele não estava, mas a palavra veio. E quando eu saí da oração para a mocidade, encontrei ele numa moto Yamaha. Eu olhei e disse, fulano, ele parou. Eu estava na oração para a mocidade e Deus mandou eu te dar um aviso. Não faz mototáxi, que ele fazia mototáxi. Não faz viagem à noite. Porque o diabo está preparando uma cilada contra a tua vida. E ele quer destruir a tua vida. E é à noite. Aí ele olhou para mim e disse assim, mas eu não faço à noite. O coroa não deixa. O coroa era o pai dele. Ele era filho adotivo. Filho único adotivo. E eu disse a ele, fulano, não faça. Isso foi numa segunda. Na quarta-feira, quando amanheceu o dia, eu recebi a triste notícia do meu irmão Edmir. Mataram fulano ontem à noite. Meu coração ficou gélido. Vocês acreditam que eu não consegui chorar a morte desse jovem? Eu fiquei trancado até hoje, não consegui. Preso até hoje. Apesar de ser muito meu amigo, mas eu fiquei suspenso. E quando corri para socorrer os pais, descobri que ele fez a viagem à noite para uma pessoa que também tinha sido amigo dele de infância. E cresceu e alimentou uma inveja no coração. Porque este que morreu, trabalhou na Odebrecht, conquistou um dinheirinho, comprou uma moto, as coisas estavam funcionando para ele já estava planejando o casamento, já havia comprado praticamente tudo. E o outro, falso amigo, alimentou a inveja, chamou ele para um lugar deserto e meteu o facão na cabeça dele, e ele morreu se debatendo lá com um corte profundo na cabeça. É isso que a gente teme. É a tirania da morte. A morte chega e sepulta sonhos, alegria, sepulta tudo, irmãos, projetos. Então não é pecado temer a este processo natural. Não é anticristão temer. É feio mentir, dizer que não teme, teme. Mas temer é natural.
Tememos porque a morte separa-nos de quem nós amamos. E ela está nem aí para o amor. Está nem aí. Ela chega, tira quem a gente ama, leva o pai, leva a mãe, leva parentes, levam filhos. É assim ou não é? E essa cisão é que causa pavor na gente. A separação. Agora, o cristão, ele não teme ao poder e aos resultados da morte, teme ao processo. Mas ao poder e aos resultados da morte a gente não teme, por duas razões. Primeiro, porque ela nos levará à presença do Senhor. A morte nos serve de portal para a vida eterna. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 8. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 8. Diz assim: mas temos confiança e desejamos antes de deixar este corpo para habitar, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Veja o que é que Paulo está dizendo. Meu desejo é sair deste corpo para estar com o Senhor. O que ele está mostrando é que ele não temia o poder da morte. Que a morte não causaria uma desgraça para o seu espírito, mas um favor. Quando a morte vem sobre a vida de um crente, os resultados dela não é uma desgraça, é um favor. Ela simplesmente limita o corpo e empurra o espírito para perto de Deus. Ela tira-nos do campo das limitações físicas. Ela nos leva a uma dimensão superior. Eu digo a vocês, se é gostoso falar de Jesus, cercado por todas as limitações do corpo, imagine ver ele face a face. Imagine quando a gente sair daqui, desse casulo, e a gente deixar de ser uma largata para ser uma borboleta. Porque até então estamos dentro desse casulo, voltado a esta terra, as coisas daqui. Mas quando chegar a hora que for rasgado o casulo, e a voz do Espírito Santo disser: ser livre. Tudo quanto a gente creu, tudo quanto nós pregamos, cantamos, vai se tornar agora palpável. Vai se tornar agora tangível. A gente costuma dizer, quando estamos cantando, pregando, e um dia também o verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. A morte para nós é um favor, irmãos. A gente não teme aos resultados da morte, porque ela nos serve como um portal para a vida eterna, porque ela nos proporciona vantagens, livrando-nos dos sofrimentos aqui desta vida. Filipenses capítulo 1,
versículo 21 ao 23 diz assim: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Sinto-me indeciso, porque se for para eu viver aqui, trabalhar no reino, ganhar almas, fazer algo, e se for para eu morrer e ir para lá, eu não sei o que escolher, porque todos dois é bom ficar vivo e trabalhar para o rei, e é bom partir e enxergar o rei. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Isto é ainda muito melhor. Ele está dizendo, aqui é bom, mas lá é melhor. Aqui é maravilhoso, mas lá é sublime. Só quem tem convicção de salvação, irmãos. Só quem tem certeza de que vai para o céu possui essas características aqui. Tem esse tipo de reação diante da morte. Porque o crente não teme aos resultados da morte, porque ela nos levará à presença do Senhor, porque ela nos proporciona vantagens, livrando-nos dos sofrimentos daqui, porque não é a única certeza que temos. A morte não é a única certeza. Um filósofo diz que a única certeza que o homem tem é de que vai morrer. Salomão disse, os vivos sabem que vão morrer, Eclesiastes 9:5. Só que a morte não é a nossa única certeza. Nós temos outras convicções agregadas. Existem outras certezas. Nós temos a certeza de que existe a possibilidade de não morrermos por intermédio do arrebatamento. 1 Coríntios 15:51. Eis que vos digo o mistério, nem todos morreremos, disse Paulo. Então nós temos a certeza de que há uma possibilidade de não morrermos. Temos a certeza de que a morte não é um lutador de vitórias inéditas, mas é um lutador que já perdeu batalha. Jesus venceu a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 ao 57. Temos a convicção que chegará um tempo que não haverá mais morte. Apocalipse 21:4. A Bíblia diz, e não haverá mais morte. Então nós não temos apenas uma convicção só, que vamos morrer. Nós temos várias certezas geradas pela palavra de Deus. Nós temos várias convicções alicerçadas na palavra, que nutre uma esperança extraordinária em nosso coração. Nós temos a plena convicção de que a morte não é o fim para o crente. Temos total convicção. Eu poderia falar aqui vários exemplos, tanto bíblicos, quanto exemplos de nossa época, contemporâneo. Os testemunhos, as experiências. A Bíblia mostra isso. Pessoas que morreram e ressuscitaram e confirmaram as Escrituras. Pessoas que partiram, mas que tiveram o privilégio de voltar. O mensageiro da paz conta a história do pastor João de Oliveira. Quem já ouviu falar da morte do pastor João de Oliveira?
Pastor João de Oliveira foi um grande homem na história das Assembleias de Deus. Morreu no dia do sepultamento. Ele estava lá no caixão, os pastores foram lá. Já estava todo enfeitado com flores, com tudo. E na hora da cerimônia fúnebre, um outro pastor por nome de João Colenda. E João Colenda, quando viu as crianças, os filhos do pastor João de Oliveira, começou a sentir assim uma coisa dentro dele. E ele chegou à beira do caixão e disse assim: Senhor, quem está falando aqui é João Colenda, teu servo. E eu te peço, manda o espírito de João de Oliveira de volta. E eu não peço isso por ele, mas peço por causa dos filhos dele, que está precisando dele. E o homem estava dentro do caixão, estava lá, já as flores, tudo, já para ser sepultado. E ele ora, primeira, segunda e terceira vez. Quem fala aqui é João Colenda, manda Jesus. E quando ele diz isso, João de Oliveira se levanta do caixão, é flor para um lado, flor para o outro, e ele sai de dentro do caixão. E o pastor João de Oliveira, depois em uma entrevista, ele disse: eu estava numa fila de pessoas que morreram e estavam indo ao encontro de um ser em um trono de luz. E ele diz: quando eu ia andando e chegando a minha vez, eu vi do meu lado direito alguns irmãos que já haviam dormido no Senhor. Eles estavam lá, olhavam para mim e faziam assim, dando sinal como que dizendo: você venceu também. E eu dizia a ele: daqui a pouco eu chego aí, daqui a pouco, e indo em direção na fila. Só que quando eu estava diante de Jesus, uma voz bradou no céu e disse assim: Jesus, quem fala aqui é João Colenda. Parecia um som como de um som de um alto-falante. E quando a voz ecoou, Jesus olhou para mim e sorriu. E a voz dizia: manda João de Oliveira de volta. E Jesus mandou eu descer. Irmãos, isso não é lenda, isso não é história de carochinha. Isso tem apoio das Escrituras, irmãos. E se você não crê nisso, então falta muito para você ser crente. Porque no céu é assim: quando você morre, seu espírito não fica inerte, e você fica lá sem saber. Os anjos chegam, como chegaram para Lázaro, o mendigo, e disseram: vamos, o rico está tendo cerimônia, está sendo sepultado. Teu corpo não teve cerimônia, mas teu espírito vai ter uma chegada célebre diante daquele que vive e que reina para sempre. Não tenha medo da morte, dos resultados dela, porque quando chegar a nossa hora, quando chegar o nosso dia, você vai ver, eu vou ver, nós vamos ver que a morte não é o nosso fim. A morte não é o teu fim. Quando Jesus morreu, ele morreu para nos dar vitória sobre a morte. E a morte não é o nosso fim. A morte não é o fim para quem tem Jesus. A morte não é uma desgraça para quem tem Jesus. Sabe o que é uma desgraça? É para quem não tem Jesus. Porque morre e perece. Foi infeliz aqui e vai ser infeliz lá. Para o crente não. O crente pode até passar por algumas situações de tristezas,
mas ele nunca vai ser infeliz, porque mesmo na tristeza, Jesus disse: eu vou estar contigo na água, no fogo, na tribulação, eu vou estar contigo todos os dias. Isso é garantia de alegria em meio à dor. E quando chegar o fim, tu vai estar comigo. Já não serei mais eu que estarei contigo, és tu que vai estar comigo. Não queira apressar o dia da sua morte, mas não tema quando ele chegar. Eu cheguei para uma irmã Sebastiana que estava hospitalizada. Fique em pé para eu encerrar. Próxima semana eu vou já entrar no estado intermediário dos mortos. Onde eles estão e como eles estão, no caso do espírito e da alma. E eu visitei a irmã Sebastiana, e ela bem fraquinha, a primeira crente lá em Bonança. Eu perguntei: irmã Sebastiana, como está a sua fé? E ela bem fraquinha disse assim: a fé que uma vez foi me dada está firme no Senhor. Estava eu, o presbítero José Braz, começamos a chorar, porque só mesmo crente sente alegria, irmãos, na hora de partir. Só mesmo crente. Meu pai, 2 anos antes de morrer, ele disse à mamãe, ele disse: neguinha, me apareceu um ser espiritual, todo de branco, e me disse que vai me guardar primeiro do que tu. E mamãe, daquele jeito dela, que vai morrer, o que vai morrer sou eu. Já estou morrendo há 30 anos com essa doença. Tu está com toda a saúde, ainda acho que tu vai querer casar com outra. 2 anos depois, papai sofre um AVC. É socorrido. E eu levo ele para o hospital. Volta para casa. Mas descobrimos de que os órgãos não se moviam mais, não agiam mais. Perdeu o funcionamento do intestino, de todos os órgãos. Volta para fazer uma cirurgia. Voltou para fazer uma cirurgia. Eu fiquei com ele até o momento que ele entrou para fazer a cirurgia. E enquanto eu estava com ele, ele pedia para mim: cante o hino 371. E eu comecei a cantar: breve vem o grande dia em que lutas findarão, todos males e agonia neste mundo cessarão. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se a um canto dos remidos do Senhor. As lágrimas dele desciam. Ele me chamou e disse assim: olhe, cuide de sua mãe. Eu não vou voltar mais para casa com vida. E eu disse: o senhor vai, o senhor vai fazer a cirurgia. Isso aí não é nada grave. Eu querendo fortalecer ele, gerar fé. Ele dizia: não vou. Ele não mexia com a mão, mas ele disse: eu não vou. A cabeça dele ficou perfeita, mas daqui para baixo, nenhum movimento. Eu não vou. Diga à sua mãe que o meu dízimo está no paletó tal, do lado direito. Entregue meu dízimo na igreja.
E diga a ela que aquele paletó branco que eu comprei para este momento, porque Deus já tinha me falado que queria me guardar. E eu quero que me vistam de paletó branco. Coloque-me dentro de um caixão no paletó branco. Eu não vi papai com medo. Eu não vi papai desesperado. Não. Uma tranquilidade tão grande. Me passou tanta segurança que eu saí de lá e fui atender um convite. No outro dia, isso foi no sábado, no outro dia eu fui atender um convite, lá em Surubim. E eu estava pregando na cidade de Surubim, os irmãos até hoje lembram disso lá. E na hora que eu estava pregando, 9h pouca da noite, não lembro o quebrados nenhum, mas 9 alguma coisa, eu já estava no final da mensagem. Na hora que estava aquele clima de poder, Deus me disse na hora, disse, estou guardando o teu pai. Na hora que Deus me disse, eu disse à igreja, um momento, vocês aqui, estava aquele calor, Jesus batizando. Deus me disse aqui agora, que está guardando o meu pai no hospital. Os irmãos chegam a ficar aterrorizados. Quando eu disse isso, o irmão Genilson, que tinha ido comigo no carro, o telefone dele tocou. Eu só vi quando ele saiu. E quando ele saiu, que volta, eu já tinha terminado já o momento da pregação, e ele disse, na hora que o senhor falou, o telefone tocou, seu irmão Edmir disse que seu pai faleceu. Deus não mente. Não existe brincadeira na partida de um crente. Deus fala. É um momento tão tremendo, irmãos, a hora da morte de um crente, que Deus envia anjos para recebê-lo. Na hora que ele morre, os anjos já estão lá. Pastor Cícero, da igreja Abreu e Lima, levou um tiro de um sem terra, anos atrás. E a moça disse que na hora que estava olhando ele na sala de cirurgia, ele estava olhando assim, virado para a parede, dizendo, agora não, eu ainda quero fazer mais, E a enfermeira entrou para ver com quem ele estava falando, mas ele estava virado para a parede. E quando foi lá falar com ele, ele tinha terminado de morrer. Ela entendeu que ele estava falando com alguém, dizendo, eu ainda quero fazer mais, eu ainda quero, como que querendo ficar vivo para trabalhar mais para Jesus. Mas eu penso que era o anjo dizendo, vamos, chegou a hora, vamos. Ele, eu ainda quero fazer mais. Vamos, você tem que ir comigo. E ali, lá na cidade de Areias, lá no bairro de Areias, onde eu fui coordenador, um jovem que não se firmava no evangelho. Isso é só alguns testemunhos que eu conheço. Uma hora estava na igreja, outra hora no mundo, uma hora na igreja, outra hora no mundo. E no dia do pré-congresso, ele voltou para Jesus. Jesus renovou ele, aliás, batizou ele com o Espírito Santo. Eu mandei 2 obreiros, inclusive aquele moreno que pregou aqui, irmão Daniel, segure ele, porque ele pulava para tudo que era lado. Eu vi a hora dele acidentar alguém. Segura este jovem. E seguraram ele, e ele lá se debatendo, falando línguas estranhas, alegre. Terminou o momento do culto, ele alegre, abraçando um, abraçando o outro. No outro dia eu recebi a notícia. A mãe dele, que não era crente, trouxe a notícia de que ele havia falecido naquela noite. E ele faleceu falando línguas estranhas. E na hora que ele estava falando línguas estranhas, a mãe dele, que dormia no outro quarto, levantou-se, foi mandar ele parar de fazer aquele barulho. Só que quando chegou, ele estava de joelho e já estava dando as últimas palavras em línguas estranhas. E caiu sobre a cama, debruçado. E quando ela vai lá levantar ele, vê que debaixo dele tinha uma carta. E ele escreveu assim: mãe, Jesus está aqui no quarto. Ele veio me buscar. Eu já estou indo, viu? Ela não
era crente, mas ela me contou. Foi assim, pastor. Jesus veio buscá-lo dentro da minha casa. Um outro jovem da mesma área, no bairro de Barra do Caçote, adolescente, foi descoberto um tumor na cabeça, passou por um tratamento violento, mas não teve cura para aquele jovem. E quando ele estava perto de morrer, isso na minha época, que eu era coordenador lá, aí ele disse para a mãe em uma das noites: mãe, eu estou vendo o céu. E a mãe pensando que era efeito dos remédios. O que é que você está vendo, meu filho? Ele disse: eu estou vendo um portão dourado, mas ele está fechado. Por que ele está fechado? E ela disse: eu não sei. Ele passou mais um dia vivo. No outro dia à noite ele disse: mãe, eu estou vendo o portão de novo, mas agora ele está se abrindo, ele está se abrindo. E quando ele dizia ele está se abrindo, morreu nos braços dela. Isso não é história de carochinha. São testemunhos, são evidência. Se a tua fé não está firme em Jesus, cuida em firmar a tua fé, porque o céu é real, Jesus é real, a salvação é real. Então te prepara. Não brinca com a salvação, não fica apostando no depois. Seja santo agora, seja crente agora, seja fiel agora, porque depois pode ser muito tarde. Eira managaste calamachura manahas. Oh, irmãos, como eu sinto a alegria de Deus aqui nesta noite. Alegria do céu. Sinta a alegria do céu na sua alma esta noite. Sinta a presença do Espírito Santo renovando a tua vida, dizendo: filho, filha. É por isso que eu insisto tanto com você. É por isso que eu sou tão exigente com você. Eu não quero que você perca essas maravilhas. Eu não quero que você venha perder o que eu tenho para você reservado. É por isso que você é tão cobrado, tão cobrada pelo Espírito Santo. É porque Ele tem algo precioso para entregar a mim, entregar a ti. E Ele está dizendo: seja fiel, vença a pornografia, vença a prostituição, vença a mentira, vença a duplicidade. O que eu tenho é muito mais precioso do que esses prazeres baratos da carne e do mundo. Não se apeguem às coisas daqui. Não se